Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Bom, antes de começar o vídeo de hoje, mostrar para vocês aqui ó, o que eu achei para as gravações. Esse vai ser o nosso uniforme. Em pensar que eu já fui chamado de macumbeiro por andar com isso daqui na rua. Isso daqui é um poncho. Ó. Bom, brincadeiras à parte, idiotices pra lá, vamos às reflexões e comentário do episódio passado. Lembrando, se você não assistiu o episódio passado e tem vontade de assistir, tá no nosso canal do YouTube. Foi o início do livro de Números, tudo bem? Que é o quarto livro da Bíblia. Nós lemos ontem o livro de Números do capítulo 1 ao 5. Então os comentários de hoje remetem a esses capítulos do episódio passado. Vamos lá. Deus pede para Moisés organizar as nações, nomear e contar. O que a gente pode ver aqui? Que tem um grande critério de organização. Aí, uma lição que nós podemos tirar disso. Que para as coisas funcionarem bem, é importante se organizar e cada um saber as suas funções e saber os seus afazeres que devem ser cumpridos. E isso é, sim, fala das nações, fala das tribos, nomear as tribos e tal, que são os descendentes de Jacó e por aí vai. Só que, trazendo para uma interpretação para o nosso dia a dia, nós podemos ver que isso se aplica na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, se você está na escola, se você está na faculdade, independente do que você for fazer, a organização é fundamental. E deixar claro, porque Deus fala a Moisés, distribui cada afazeres conforme cada tribo. Tudo bem? Então, lembre-se, a organização é o princípio para as coisas começarem a funcionar bem. Bagunça, desordem, funciona? Pode funcionar, não vou dizer que não. Mas, estando organizadas as coisas, você vai ter possibilidade de pensar em outras coisas, de fazer outras coisas. Por quê? Tudo que você precisa está organizado. E a organização começa simplesmente com o local onde você mais fica. Comece pequeno e vai expandindo aos poucos. Tudo bem? Então, uma parte importante que nós podemos refletir aqui é que fala dos leprosos e imundos. Em episódios anteriores, nós já fizemos uma interpretação do que seria um leproso, porque lepra é uma doença de pele contagiosa. Mas o leproso é uma pessoa que erra, faz cagada, faz merda, insiste no erro. Ou seja, não é um pequeno machucado que essa pessoa tem, que é o pequeno erro. Ela insiste, esse erro vai se expandindo até chegar ao ponto que contamina a outras pessoas também. Então, no episódio anterior, Deus fala assim: Moisés lança fora os leprosos e imundos do arraial, que é onde eles ficavam lá, que era constituído toda a nação israelita, onde tem o tabernáculo, toda essa construção. Neste momento, a gente pode ver que os leprosos contaminam a nação, né? Então era para arrancar fora, era a ordem de Deus para Moisés. Agora, trazendo isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia com uma interpretação, e sim, bem resumido, lembrando que essas são as nossas interpretações aqui do programa e não somos donos da verdade, cabe a você também fazer a sua interpretação para ter uma melhor clareza. Então, não dá para excluir as pessoas. Cancelei, esse negócio de cancelar, isso não existe. Não dá. Só que simplesmente nós devemos nos afastar daquilo ou daqueles que nos contaminam, que nos fazem mal, né? Só que nós temos que lembrar também que antes de olhar para o outro,
A gente tem que olhar pra gente, pra nós mesmos. Um exemplo, tal fulaninho faz tal coisa, então não ando com ele. Mas será que você faz coisa melhor ou pior? Será que quem contamina os outros não é você mesmo? Porque eu vou dar um exemplo, hein? Eu já contaminei os outros, hein? Já fiz merda pra cacete. Mas, lembrando, sempre temos a opção de reconhecer o nosso erro, corrigir, seguir em frente. Então, os erros são condutas, né? Escolhas. E isso reflete não só em você, mas nos outros. Boas escolhas contaminam as pessoas de maneira positiva. Más escolhas contaminam as pessoas de maneiras negativas. Vamos se dizer assim que as más escolhas são a lepra numa interpretação da Bíblia. Lembrando que você também pode fazer essas interpretações de modo individual e compartilhar aqui com a gente. E lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para ajudar o canal a crescer, ajudar a gente a alcançar mais pessoas. E manda seus comentários, suas reflexões. A gente fica muito feliz e estamos tentando responder todas as pessoas que entram em contato e mandam, né? Pô, isso daqui, o que você acha? E assim, eu acho as minhas interpretações e nós aqui do programa também. Você tem as suas, mas nós temos que conciliar isso de maneira com que fique claro para todos, tanto para quem pergunta, tanto para quem responde, para termos uma melhor clareza. Tudo bem? E o último ponto é que fala da traição da mulher com seu marido, ou parceiro, ou companheiro. Só que lembrando que nós temos certos momentos da Bíblia que nós temos que interpretar que, por mais que fala somente ou do homem ou da mulher, há certas coisas que servem para ambos os dois, né? Ambos os sexos, né? Homem e mulher, porque remete à conduta. Então assim, se é errado uma mulher trair seu marido, consecutivamente é errado o marido trair a mulher. Lembrando que as interpretações são necessárias, porque a maneira com que foi escrita a Bíblia, a maneira com que foi traduzida a Bíblia, remete a coisas que nós temos que colocar e atribuir um significado. Não simplesmente levar no pé da letra do que está escrito ali, aquilo é restritamente fechado e vai. Porque isso é perigoso, porque gera o fanatismo. Tudo bem? Então, esses são os comentários do episódio anterior. Agora vamos nos equipar aqui e começar a leitura de hoje. Estou muito empolgado aqui com o meu uniforme novo, né? Agora não tenho que ficar me preocupando em lavar roupa para vir gravar vídeo. Porque eu lavei todas as roupas e esqueci de separar a roupa limpa. Então vamos lá. Respira. Vai. Livro de Números, capítulo 6. A lei do nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e lhes diz: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uva, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde o caroço até as cascas. Todos os dias do voto do nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedalhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separa para o Senhor, não se chegará a corpo do morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará. Quando forem mortos, porquanto a nazireado dos Deus, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre sua cabeça. Todos os dias do nazireado, santo será o Senhor.
E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e fará propiciação por este que pecou no corpo. Morto assim, naquele mesmo dia, santificará sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E este é a lei do nazireu: no dia em que se cumprirem os dias do nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. E ele ofertará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e um cordeiro sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica, e um cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassado, e coscorrões asmos untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor, e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos bolos asmos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e o porá sobre fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espada cozida no carneiro, e um bolo asmo dos cestos, e um coscorrão asmo, e os porá nas mãos do nazireu. Depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado, e o sacerdote se moverá em oferta de movimento perante o Senhor, isto é santo, para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento, e com a espada da oferta alçada, e depois o nazireu pode beber vinho. Este é a lei do nazireu, que fizer voto na sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do alcançar a sua mão segundo o seu voto, que fizer assim fará conforme a lei do nazireado, o modo de abençoar os filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Capítulo 7. As ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu, e santificou todos os seus vasos, também o altar e todos os seus vasos, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, as cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes um carro, e por 1 boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, e a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois Deus. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava o santuário, e o levaram aos ombros. E ofereceram os príncipes para a congregação do altar, no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. Que, pois, no primeiro dia ofereceu sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá.
e a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassadas com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dos 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez sua oferta Netanel, filho de Zeur, príncipe de Iscar. Pela sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassados com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um cordeiro, um carneiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanel, filho de Zeur. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha, amassadas com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Este foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassadas com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha, amassadas com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassados com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 cordeiros, 5 bodes, 5 carneiros de 1 ano. E essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amajude. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 30 siclos, uma bacia de prata 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassados com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. E foi a oferta de Elisama, filho de Amijude.
No 8º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi de um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassadas, com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro, de 1 ano, para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amissadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro de 1 ano, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Assã, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi de um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassadas, com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Paziel, filho de Ocrã. No 12º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aia, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassadas com azeite, para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Este foi a oferta de Airã, filho de Enã. Esta é a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata de 130 siclos, cada bacia de 170, cada bacia de 70, toda a prata dos vasos foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário, 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi 120 ciclos. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros 12, 12 cordeiros de 1 ano, com uma oferta de manjares de 12 bodes para expiação do pecado, e todos os bois para o sacrifício pacífico. Foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouviu a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim com ele falava. Olha só, por que será que todos os príncipes deram a mesma coisa como oferta? Uma parada assim, né?
Vamos refletir nisso e pensar, porque é muita coisa e todos os príncipes deram a mesma coisa. 12 príncipes entregaram a mesma coisa como oferta. Como devem ser acesas as lâmpadas? Capítulo 8. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e diz-lhes: Quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. Arão fez assim: defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta a obra do candeeiro, de ouro batido. Desde o seu pé até a sua flor era batido, conforme ao modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro. A consagração dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas no meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhe farás para purificar. Esparge sobre eles as águas da expiação, e sobre toda a sua carne farão para passar a navalha, e lavarão seus vestidos e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado. E fará chegar aos levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Fará, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre as cabeças dos novilhos, então sacrificará tu um para a expiação do pecado e outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverão por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazer o serviço na tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás, porquanto eles do meio dos filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tenho tomado, porque meu é todo, o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. O dia em que na terra do Egito feri a todo o primogênito, o santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas dados a Arão e aos seus filhos no meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercer o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel. Chegando-se aos filhos de Israel ao santuário, e assim fez Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, como com os levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhe fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram os seus vestidos. E Arão se moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim lhe fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos e para cima entrarão para fazer o serviço no ministério da tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia deste ministério, e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim fará com os levitas nas suas guardas. Capítulo 9. A celebração da Páscoa do deserto de Sinai. E falou o Senhor a Moisés, no deserto de Sinai, no ano segundo, na sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado, do dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo a todos os seus estatutos, segundo a todos os seus ritos e celebrareis. Segundo a todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa,
Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Segunda celebração para os ausentes e os imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante a Moisés e perante Arão aquele mesmo dia, e aqueles homens disseram: Imundos estamos, nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado, no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 de tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã. E dela não quebrarão ossos algum, segundo todo o estatuto de Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma dos seus povos será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor segundo seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim o celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural na terra. A nuvem guiando a marcha dos israelitas, e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo a nuvem que o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam a seu arraial. Segundo o dia do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam ao arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor, e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porém era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficavam sobre ele. Então os filhos de Israel alojavam e não partiam, e alçando-se a eles, partiam. E alçando-se a ela, partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Capítulo 10. As 2 trombetas de prata. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de pratas, de obras batidas farás, e te serão para a convocação da congregação, e para a partida dos arraiais. E quando os tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo os tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojarão da banda do sul, retinindo as tocarão, para a sua partida. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo por vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos aperta,
também tocareis a trombeta retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos, semelhante no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades. E nos princípios dos vossos meses também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem de Sinai. E aconteceu, no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas no deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés, porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo aos seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Iscar, Natanel, filho de Zaur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel. E então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, entrando que estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elissama, filho de Amijude. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aizer, filho de Amissadai. E sobre os exércitos das tribos dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre os exércitos da tribo dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiram. Moisés roga a Ababe que vá com eles. Disse então Moisés a Obabe. Voltando, Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei. Vai conosco, e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não os deixeis, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco, o sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem? E assim partiram no monte do Senhor Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor sobre eles de dia, quando partiram do arraial. Era, pois, partindo da arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Chegamos ao final da leitura de hoje. Agradeço a sua audiência e nos vemos numa próxima. Até mais!